E essa daqui é a segunda live da série, que conduz até o aulão. Nós vamos rumo ao aulão, beleza? Que será no domingo. Então no aulão você vai aprender como é que você pode se tornar um mestre na leitura dos candles. Mas na live de hoje, que é preparatória para esse aulão, a gente vai falar sobre como é que a gente pode desvendar os mistérios das barreiras na interpretação dos candles, beleza? Teremos muito conteúdo, então compartilha, meu amigo. Compartilha aí com o seu amigo, pega 2, 3 amigos aí do WhatsApp, pega algum grupo que você participa também e manda o link. Assim você vai estar contribuindo com o seu colega, com o seu amigo, beleza? Porque com certeza ele vai aprender muito aí. Senta o dedo no like aí, turma, beleza? E é importante aproveitar, hein, turma, porque essas aulas aqui, essas 5 lives são de graça, tá? Aproveita, meu amigo, aproveita. Aliás, esse conteúdo aqui que eu tô fazendo para vocês, turma, vai ser disponibilizado temporariamente para que quem não pôde assistir ao vivo possa assistir depois, mas ele não vai ficar sempre disponível, tá? Então aproveita porque tem muita dica aí. Em cada live tem um insight diferente, tá? Bom, hoje a gente vai embarcar aqui numa conversa um pouco diferente, tá? A gente vai explorar algumas armadilhas que são, eu diria para vocês, menos comentadas, mas que obviamente pode desviar a nossa atenção quando a gente está interpretando os candles. Então, em vez de focar apenas em erros evidentes, né, o que é muito comum as pessoas fazerem, eu quero mostrar para vocês como é que certas, eu diria assim, memórias do passado e também a ilusão da precisão na assertividade podem distorcer a nossa leitura do gráfico no presente, no momento que está acontecendo o mercado. Porque é fato que a gente analisa o histórico, né, passado, para poder identificar padrões, movimentos, agressão de preço, né, regiões e assim por diante. Só que se você não tomar cuidado, isso pode meio que te afetar, tá? Então, nós vamos tentar entrar no ponto de equilíbrio aqui nessa questão. Vocês estão preparados aí para poder descobrir novas perspectivas? Comenta aí para mim, turma. Ó o Rickson Corrêa aí, nosso nutricionista oficial. Rickson Corrêa, beleza aí, meu? Boa tarde. Jadson Marques, também é do clube aí, ó, beleza? Como é que você tá? A galera do clube tá em peso aí, hein, turma? Que espetáculo, hein, turma? Show de bola, hein? Obrigado aí pela presença de todos, hein? É pra galera aqui ver que a comunidade funciona, né, turma? Nós estamos aqui em peso. Ó o Aires aí, ó. Não tá bebendo, cara? Esse Aires aí, ó, Moraes, ou ele tá bebendo, ou ele tá jogando, ou de vez em quando ele tá fazendo uns tradezinhos lá. Flórida com clima de montanha. Pode crer, meu querido. Aqui em Miami, turma, tá gelado, viu? Hoje tá... Deixa eu ver aqui quanto é que tá a temperatura agora. Olha só. Nesse exato momento, turma, tá 17 graus. Olha isso. Sensação térmica de 14. Tempo nublado. Mas enfim, vamos lá, né? A Dani também tá aí, ó. Tudo bem, Dani? Também é do clube. Show de bola. O pessoal tá em peso aí, ó. Melhor comunidade que já participei. Todas as pessoas lá dentro com o mesmo propósito. Show de bola, meu querido. Jadson Marques. Então vamos lá, turma. Nessas lives eu tô trazendo para vocês pelo menos 3 pontos altos com explicações e exemplos, tá? Então hoje não vai ser diferente. 3 pontos altos com explicação e, obviamente, na prática. O que der para mostrar no gráfico, a gente mostra no gráfico. O que não der, a gente exemplifica, tá? Então o primeiro ponto alto aqui, turma, é a armadilha do passado. Eu chamo isso de talvez o fantasma das operações passadas. Por que isso? Por que isso? Eu vou explicar, tá? Muitas vezes a experiência que a gente teve anterior se transforma numa memória tão arraigada que acaba influenciando você no presente. Então eu vou dar um exemplo, tá? Imagine que se no passado você viu um determinado padrão, um candle, por exemplo, que gerou lucro para você. Você fala, cara, toda vez que isso aqui aparecer, né, eu vou entrar. Por quê? Porque na sua memória aquilo deu bom. Ou talvez uma perda, né? E aí você fica meio receoso para poder fazer uma nova entrada. E isso fica no teu inconsciente. Você acaba meio que vendo esse mesmo padrão de forma repetida. Só que isso pode acontecer num contexto diferente. Então se você ficar enviesado, né? Ou seja, sempre que aquilo aparece, você acha que ele vai se repetir igualmente, isso pode levar você a repetir estratégias que talvez já funcionaram anteriormente, mas sem levar em conta com o que está acontecendo neste momento. Mudanças e condições do mercado atual, beleza? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imagina que você teve uma operação bem sucedida quando você viu, por exemplo, um candle que deixou um pavio desse tamanho aqui, ó. Beleza? Então você estava lá no mercado, entrou um candle violento, vendedor, e você percebeu que o mercado começou a empurrar, e aí ficou aquele paviozão desse tamanho aqui assim, ó, né, inferior, significando então que o mercado fechou totalmente comprador. Para quem sabe ler os candles, obviamente nós vamos falar mais a respeito disso lá no aulão, né, no domingo, e eu vou exemplificar daqui a pouco para vocês no gráfico também, mas imagine esse cenário, tá? Então você estava vendo um candle maravilhoso, vendedor, e o mercado começou a empurrar, e aí ele fechou um candle com um paviozão dessa lapa aqui assim, inferior, mostrando que os compradores atuaram naquela região.
Só que aí o que acontece agora? Agora, sempre que aparece um candle como esse, semelhante, né? Você meio que automaticamente interpreta como um sinal de entrada. Talvez uma reversão, né? E aí você acaba não verificando outros fatores. Que fatores que a gente pode analisar, além do candle, né? Obviamente. Porque é muito importante saber fazer a leitura do candle junto do contexto, turma, que é exatamente o que eu ensino no Clube do Game, tá? E a gente opera ao vivo todo santo dia. Aliás, deu bom demais hoje, né, turma? Que espetáculo a nossa operação em Nasdaq. Aliás, vou mostrar pra vocês aqui. Nós fizemos ao vivo com o pessoal do Clube do Game, com nossos alunos, tá? Que tipo de contexto, turma, que a gente tem que analisar junto com o candle? Pet tudo, beleza, meu querido? Amo te assistir, Paulo. Ó, meu querido, assim você me deixa vermelho. Acho que é mais fácil a gente ver no gráfico, né, turma? Alan Ferreira, como funciona para participar do Clube do Game e operar ao vivo? Então, você vai ter a oportunidade de entrar no final do aulão que vai acontecer no domingo, tá? Que vai abrir as vagas novamente. Eu vou compartilhar o gráfico aí, ó. Me fala se vocês estão vendo o gráfico, por gentileza. Sim, maravilha? Show de bola, maravilha. Então, o que a gente tem que analisar, turma? Primeiramente, vamos buscar, né? Vamos buscar aqui um padrão, né? Vamos buscar aqui um padrão. Ó, essa aqui é a operação que nós fizemos hoje, turma. Ao vivo com o pessoal do Clube do Game, beleza? Esse trade aí deu nada mais e nada menos, senhoras e senhores, do que 81 pontinhos em Nasdaq, ao vivo, tá? Mas enfim, vamos buscar um padrão desse que eu tô utilizando como exemplo aqui para vocês, tá? Vamos buscar. Vamos ver se a gente encontra aqui algum. Olha aqui, esse aqui, por exemplo, é um padrão dos que eu tô me referindo, turma, tá? Dá só uma olhada. Olha esse candle aqui. Esse candle aqui, turma, é um candle de força, tá? É um candle que demonstra muito poder. É um candle que largou um paviozinho embaixo. Lá no aulão a gente vai entender isso aqui. O que significa esse pavio aqui, beleza? Então é um candle poderoso. E esse sinal aqui, turma, é muito interessante para mim. Só que esse sinal aqui, ele só funciona se ele tiver numa região interessante. Porque, por exemplo, eu tenho esse candle aqui, ó, tá vendo aí? Que é igualzinho, mas olha só onde ele tá. Então eu tenho um corpo interessante do candle, eu tenho um pavio, igualzinho aqui, né, turma? Tem um corpo, eu tenho um pavio, e aqui é a mesma coisa, eu tenho um corpo, eu tenho um pavio, mas olha só a região que ele tá. E olha só a região desse aqui. Se eu quero comprar, você concorda que essa zona é muito mais interessante do que essa zona? Então não é só o candle, turma, tá? A gente tem que saber identificar o que esse candle representa e qual é a localização que ele se encontra, beleza? Norberto Belotto, nesse candle tem uma acumulação? Aí tem uma outra questão, não é só a questão da acumulação. A gente vai falar a respeito disso também. Mas, por exemplo, olha só o tamanho dos volumes aqui embaixo, turma. Olha como é que o mercado vinha trabalhando nessa região, né? Com esses volumes, certo? E olha só os volumes aqui a partir desse momento. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver como é que o candle se forma, né? O que ele tá me dizendo nesse momento, qual é a história que ele tá me contando, qual é a localização que ele tá e qual é o volume financeiro que tá entrando aqui. Entre outras coisas, tá, turma? Aqui eu não tô nem falando sobre indicadores, por exemplo, beleza? Tem mais coisas aí no meio do caminho, que é importante vocês saberem, a gente vai falar a respeito disso no aulão, tá? Mas enfim, houve um fluxo então, com certeza. Então seguimos. Esse era o primeiro ponto então, turma, tá? A armadilha do passado, que pode ser um fantasma em operações do momento agora, se não usadas de forma correta. Agora a gente vai ver o segundo ponto, que é o sinal que fala em duas línguas. O que significa isso, turma? Vocês já ouviram falar da palavra ambíguo? Não é umbigo não, turma, é ambíguo. Essa palavra, ela quer dizer algo que reflete duplicidade, tá? Então, por exemplo, um candle pode ser tanto comprador quanto vendedor. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil para vocês, tá? Essa daqui é uma outra armadilha bem interessante que acontece muito com vários traders, né? Que às vezes eu recebo, por exemplo, o pessoal que manda operações para poder dar uma olhada e corrigir e tudo mais. E aí eu olho assim, o cara fala assim, eu vi esse sinal aqui, só que aí eu olho assim e falo, cara, esse sinal aqui não é o que você tá imaginando, tá? Então é uma armadilha, né, turma? E é quando o candle tenta transmitir duas mensagens. Isso acontece, com frequência, inclusive, tá? Então, você pode se deparar com um padrão, por exemplo, dependendo do ângulo que você analisa, que pode ser interpretado tanto em alta quanto em baixa. Então, no momento que o mercado está acontecendo, é difícil de você, se você não tiver conhecimento suficiente, né, de identificar se aquilo tá indo para cima ou se aquilo tá indo para baixo. O candle tá se formando. Beleza, como é que você sabe para onde que o mercado vai? Então, de acordo com cada candle que você tá vendo se formar, você tem que tomar uma decisão. Só que, se você não tomar cuidado, você pode interpretar isso de forma incorreta. E essa meio que dupla personalidade, podemos chamar assim, né, do candle, ela é comum, turma. Acontece muito, tá? Principalmente em mercado que tá meio incerto. A gente chama isso de mercado lateralizado, né? É um mercado consolidado. O mercado tá ali naquele rangezinho, não sai dali, e aí ele vai para cima, vem para baixo, vai para cima, vem para baixo. E nada acontece, não tem movimentos explosivos. Então esses candles, eles meio que se formam em regiões assim. Mas obviamente também pode se formar em
outros momentos do gráfico, né? Vou dar um exemplo prático para vocês, para ficar mais claro, tá? Imagina um candle com corpo pequeno. Aliás, ontem eu falei a respeito disso com vocês, né? Exemplificando e até mostrei no gráfico, que é o candle de indecisão. Ele tem o pavio para cima e tem o pavio para baixo. Esse candle, turma, no aulão, eu vou mostrar para vocês graficamente que esse candle, ele pode ter duas cores. Ele pode estar verde e pode estar vermelho. Inclusive, é onde que as pessoas até se confundem bastante. Porque o candle, ele tem o desenho igual, mas às vezes ele tá verde e às vezes ele tá vermelho. E não é porque ele tá verde ou vermelho, né? Se for verde, por exemplo, que ele vai subir. Ou se for vermelho, que ele vai cair. Não, não tem nada a ver. A gente vai ver de forma mais profunda a respeito disso no aulão, tá? Mas esse candle, de forma geral, ele demonstra indecisão no mercado. E aí, se você olhar apenas o corpo desse candle, você pode meio que concluir que ele é um padrão fraco. E não deixa de ser, né? Porque talvez chegou no momento onde o mercado ficou realmente indeciso, e quando tem indecisão, não tem agressão de preço, né? O volume diminui. Então aí você pensa assim, pô, então é um movimento fraco, é um candle fraco. Ele pode até meio que ser ignorado, mas é aí onde entram os grandes players, né? Ou as pessoas que operam no mesmo formato de um grande player, entendendo que aquele movimento não deve ser ignorado. Então a questão é, como é que você pode decidir com base nesse candle que você está vendo, se ele está te demonstrando uma certa duplicidade de entendimento? Então nesses momentos, é determinante que você recorra a outros tipos de elemento gráfico, tá? Como por exemplo, o tempo gráfico. Então o mercado está lateralizado, cara, é difícil de você conseguir encontrar um padrão, por exemplo, num tempo gráfico pequeno, se está lateralizado. O mercado começa a ficar muito errático. Qualquer entrada de volume financeiro dá um tiro para cima, dá um tiro para baixo, né? Fica meio estranho o mercado. Então você precisa aumentar o tempo gráfico para que você possa ter uma visão mais macro, tá? Normalmente, inclusive, o tempo gráfico maior dá para você ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no mercado. Por exemplo, num tempo gráfico maior, você consegue identificar uma tendência. A tendência é de alta ou a tendência é de baixa? Ou talvez você até identifique a tendência, mas na verdade o mercado está numa micro tendência. No aulão, eu vou explicar a diferença entre tendência e micro tendência também, tá, turma? Além disso, também tem a questão do volume, né? Então, tipo assim, aquele candle ali, né? Ele tá indeciso. Legal. Ele tem a cor vermelha, por exemplo, mas ele tá num ponto de compra. Então, o que eu preciso ver nesse caso para poder tomar uma decisão e fazer a minha operação? Talvez o volume, talvez a localização, onde que ele tá, né? O próximo candle que se forma após aquele candle de indecisão, o horário em que eu tô operando, então é próximo de uma abertura de mercado, é próximo do fechamento do mercado, eu tô num momento intermediário do mercado, sei lá, meio-dia, 1h da tarde. Então existem outras questões que compõem, né, o conjunto todo, por assim dizer, para que você possa tomar uma decisão. Então uma pergunta aqui para vocês, turma, vocês costumam alterar o tempo gráfico para poder ter uma visão mais ampla? Comenta aí para mim, qual que é o tempo gráfico que vocês costumam utilizar para poder fazer uma análise mais macro, tá? É isso aí, Norberto, vamos dar o like aí, turma. Ó o Diegão aí, ó, beleza? Boa noite. Cristiano Oliveira, costuma analisar no M15. Fabrício Ferreira, 1h. 1h é um tempo gráfico melhor para poder analisar nesse caso. Eliane Vitorino, no H4, ó, gráfico de 4 horas. Show de bola. Em casos assim, turma, quanto maior o tempo gráfico, mais consolidado vai ser a sua análise, tá? Em qual ativo? Depende do ativo que você estiver operando, tá? Isso tanto faz, porque aqui é para você conseguir identificar o que o mercado está tentando fazer. E isso independe do mercado, tá? Pode ser índices, pode ser forex, pode ser ações, pode ser criptomoedas, tá? Pode ser qualquer ativo, até o gráfico do Covid, meu amigo, tá? Nessa questão aí você não precisa se preocupar, beleza? Então, olhar um tempo gráfico maior, turma, vai ajudar vocês, com certeza absoluta, a identificar a ter uma visão mais macro, por assim dizer. Porque percebe que você precisa juntar elementos? Juntar elemento é super importante, turma. Quer ver? Vamos dar uma olhada isso daí no gráfico, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que eu tô querendo dizer no gráfico, tá? Voltei a tela aí, turma. Só me confirma se vocês estão vendo a tela aí, por gentileza. Vamos pegar aqui uma região consolidada, ó. Por exemplo, ó, isso aqui é uma região meio consolidada, turma, tá? Isso aqui é uma região consolidada. Cada candle desse aqui que a gente tá vendo, ó, representa 2 minutos, tá? Então, se eu tô no gráfico de 2 minutos, eu também consigo ver isso aqui em cima na plataforma, ó, tá? Então, esse aqui é o gráfico de 1 minuto, esse aqui é o de 2 minutos, que é o que tá marcado ali. Eu tenho de 5 minutos, de 10, de 15, de 30. O ativo é o mesmo. Eu tô em Nasdaq nesse caso, tá? Eu tô aqui em Nasdaq. Então, o ativo, né, é o mesmo. O que vai mudar aqui nesse caso é o tempo gráfico que eu quero ver esse ativo. Então, nesse caso aqui, eu tô no M2. Pô, eu tô no M2 olhando toda essa consolidação. O mercado tá lateralizado. O que é o mercado lateralizado, turma? É quando ele tá andando de lado, ó. Alguns chamam isso de consolidação também. Então, o mercado fica consolidado, né? E aí, como é que você opera num caso como esse? Existe uma estratégia, inclusive, para poder operar mercado lateralizado. Só que o que a gente quer como trader, turma, é isso aqui, ó. O que a gente quer é amplitude, tá vendo? O que a gente quer é movimento explosivo. Por quê? Porque se eu compro numa região como essa, por exemplo, que inclusive foi o trade que eu fiz hoje, né? Para eu poder ganhar dinheiro na
compra, turma, o mercado tem que subir o preço. Então, se ele tem que subir, quanto mais ele tem amplitude, né, mais eu vou ganhar. Se eu estou vendendo um ativo, vamos supor que eu vendo aqui e eu quero que ele caia para eu poder fazer dinheiro, então quanto mais ele cair, quanto mais amplitude de queda ele tiver, mais dinheiro eu faço. Agora, como é que você faz dinheiro, por exemplo, no mercado lateralizado? Você pode até fazer, mas vai demorar demais, entende? Então, por exemplo, se eu faço uma compra nessa região aqui para poder chegar até aqui, quanto tempo demorou? Demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles, demorou 16 minutos. Até que não foi tanto, né? Mas e no caso desse aqui, turma? Imagine que eu compro aqui, em 2 minutos eu ganhei mais dinheiro do que operando aqui. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, no menor espaço possível de tempo, eu fiz o mesmo dinheiro do que se eu estivesse operando aqui. Então, por isso que é importante vocês operarem, né? Qualquer que seja o modelo de operação, mas operar quando o mercado tem amplitude. E quando que isso acontece? Normalmente nas aberturas do mercado ou nos fechamentos, né? Então, a gente observa, por exemplo, esse mercado aqui, ó. Olha o volume aqui embaixo. Por que que esse volume tá maior do que desse outro lado aqui? Porque desse lado aqui, turma, o mercado ele ainda estava fechado, tá? O mercado à vista, no caso. O mercado se movimenta, mas quando é um mercado à vista, o mercado das ações abre, aí é quando tem a maior volatilidade, tá? Então, o que que a gente quer? A gente quer amplitude, a gente quer movimento grande, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? Eu queria dizer que, por exemplo, olhando para o tempo gráfico de 2 minutos, fica difícil de eu saber se isso aqui vai subir ou cair, concorda? Então, o que que eu faço? Eu posso aumentar o tempo gráfico. Então, agora eu consigo perceber, né, no tempo gráfico ainda de 2 minutos, que o mercado ele tá fazendo uma leve alta. Tá vendo aqui, ó? Eu percebo isso. Tá fazendo uma leve alta, mas na hora que o mercado tá montando os candles ali, turma, fica difícil de enxergar tudo isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o tempo gráfico para poder ver se eu tenho um candle mais sólido num tempo gráfico maior. É o mesmo ativo, não muda nada, mas o tempo gráfico maior, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tá vendo no dia 22 de janeiro, né, que é hoje, por volta de 12 horas e 30, né? Então, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui no tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, ó. Dia 22, né, que tá aqui embaixo, seria mais ou menos essa região aqui. Então, eu percebo que eu tenho um candle aqui, ó, olha só, de alta, quando eu olho no H1. Então fica mais fácil de identificar se esse mercado está subindo ou se ele está caindo. Tá vendo que ele está indo, ó, devagar, depois ele subiu de novo. Fica mais fácil de identificar qual que é a tendência, turma. A tendência é de alta ou a tendência é de baixa, por exemplo. Tá vendo aqui? O tempo gráfico maior, ele ajuda você a identificar esses padrões aí, beleza? Conseguiram entender, turma, até aqui? Comente se vocês estão entendendo até aqui. E a gente vai pro terceiro ponto, né? Que é o seguinte, é a ilusão da precisão. Você quer sempre tudo preciso. Ah, então se tocar ali, é ali que vai me dar um ponto de entrada. Você fica meio que tentando medir o que não dá para medir. Porque no fundo, turma, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe a armadilha de ficar buscando uma fórmula exata, ficar buscando um método infalível, ficar buscando um número mágico para poder prever o próximo movimento dos candles. Só que acontece que o mercado, ele é volátil, ele é cheio de nuances. Cada dia ele vai ser diferente. Não existe uma medida que dê 100% de exatidão, que vai captar todas as variáveis possíveis para você fazer a sua operação. Não existe isso. Vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Pensa naquelas estratégias que os guruzinhos ficam falando aí, que promete entrada perfeita. Não, porque aqui aparece um sinalzinho aqui, e depois você vai ter outro sinalzinho aqui. Esse aqui é o da entrada, esse aqui é o da saída. Ó, você pegou o teu dinheiro e tá feliz. Não existe isso, cara. Não existe nada que seja baseado apenas num conjuntozinho de indicadores. Não existe esse conjuntozinho de indicadores, entende? Então, quando a gente aplica isso na prática, a gente logo percebe que o mercado, ele não vai se comportar o mercado não vai se comportar de forma linear, de forma totalmente previsível. Isso não existe. Então, qual que é a verdadeira sabedoria nesse caso aqui? E assim, só para exemplificar, o que seria a sabedoria nesse caso? Seria você aplicar o conhecimento que você já tem. Porque não adianta nada você ter conhecimento e não aplicar. Então, ser sábio é você conseguir aplicar o conhecimento que você tem. Então, qual que é a verdadeira sabedoria nesse caso aqui? Tá em você aceitar a incerteza que o mercado tem e usar isso que você sabe, né, da leitura dos candles, como uma ferramenta que vai se adaptar ao que está acontecendo naquele dia do mercado. Em vez de ser, por exemplo, uma fórmula engessada. Ah, eu só vou entrar se tal coisa acontecer. Então tem gente que faz, por exemplo, operações, né? Quando o mercado demonstra nas médias móveis que cruzou. A média de 9 cruzou com a de 20. Eu só faço entrada quando isso acontece. Não, turma. Isso daqui o mercado ele é imprevisível. Talvez vá acontecer ali o cruzamento das médias e você não vai pegar a entrada. Ou você pode até talvez pegar aquela entrada, mas aí você vai ser estopado. Por quê? Porque o mercado não vai acontecer
acontecer igual aconteceu lá no passado. Pode até ser que dê certo, mas pode ser que não dê. E isso demonstra imprevisibilidade. Então você nunca vai conseguir nada que seja aquela estratégia perfeita, sabe? Deu pra entender, turma? Robson Santos, maravilha, entendido, show de bola. Então é extremamente importante a gente aceitar que o mercado nunca vai se movimentar de forma exatamente igual. Porque uma coisa, turma, é a gente estudar os movimentos passados no gráfico. É você colocar a bunda na cadeira, analisar o histórico passado, né? Para poder identificar, por exemplo, padrões, regiões de preço, né? Agressões, aonde que o mercado parou e assim por diante. Fazer as suas anotações para poder estar pronto para a hora que o mercado abrir. Só que isso não deve ser aplicado ao pé da letra. Ah, sempre que chegar em tal região ele vai bater e voltar. Não, não é assim que funciona. Você precisa entender o que é que está acontecendo no momento presente. Então você tem uma referência do que aconteceu lá no passado. Então olhar para isso no passado pode te ajudar, porque pode ser que o mercado repita, é verdade. Mas a história pode ser diferente. Vou dar um exemplo para você. Você percebe que tocou lá 3 vezes na resistência ou no suporte. Até quando aquilo vai tocar e voltar? Uma hora vai romper, concorda? Então não é sempre que aquilo vai acontecer. Pode ser que rompa na primeira vez que tá tocando e pode ser que rompa na segunda, na terceira. Então, você não tem como ter 100% de garantia que aquilo vai repetir exatamente como a primeira vez. Deu para entender, turma? Então eu queria perguntar o seguinte para vocês. Em algum momento, né, do período que vocês operam aí, turma, independente do mercado que você esteja, tá? Tem gente que opera aqui mercado da B3, mercado americano, mercado asiático, tem gente que opera Forex, tem gente que gosta mais das ações americanas, né? Ações brasileiras, enfim. Cada um gosta de um estilo, né? As ações normalmente têm um movimento mais lento, então para quem tá começando agora pode ser uma coisa mais tranquila para poder começar e tudo mais. Mas no geral, vocês já se pegaram revivendo uma operação do passado, né? Como eu exemplifiquei aqui, que de repente você entrou, pegou um trade maravilhoso, lindo, que você botou uma grana fenomenal no teu bolso, e aí depois você foi tentar repetir aquilo, e aí o cenário era bem diferente? Comenta aí pra mim, turma, se isso daí já aconteceu com você. Como é que você fez? O que você sentiu? Porque pode ser meio frustrante, né, turma, quando isso acontece. E às vezes acontece, né? Não tem como. Aí você fala, cara, eu comprei aqui em determinado dia, né? Me deu um sinal, eu entrei, botei grana no bolso, lindo, maravilhoso, vou fazer de novo. Inclusive, é daí que vem as repetições do mercado, turma, porque quem é que tá atrás do gráfico? São pessoas, né? Independente de ser um fundo de investimento, um banco, né, uma corretora grande, ou qualquer que seja, né, empresa, uma mesa proprietária, por exemplo, quem tá por trás de tudo que tá acontecendo são traders, são pessoas. Existem os robôs também, né, que também operam, mas na maioria das vezes são pessoas. Então, isso que eu tô comentando nessa live aqui, turma, ela reflete muito no que acontece no mercado. Quando chega em determinadas regiões, o cara fala, cara, eu ganhei dinheiro quando chegou nessa região aqui, tocou e eu fui ali e fiz uma grana. O cara vai lá e repete a operação. Por isso que às vezes o mercado chega ali, toca e devolve. Chega ali, toca e devolve. Porque as pessoas repetem os padrões, beleza? Então, com certeza já deve ter acontecido com vocês aí, né, em algum momento. Bom, para não ficar muito extenso, turma, a ideia é fazer lives rápidas, né, com dicas, sugestões práticas, né? Mas hoje, o que a gente explorou aqui? A gente explorou 3 armadilhas que fogem, né, do tradicional, que as pessoas acabam não falando muito a respeito desse tema, né? Então, o primeiro ponto é deixar o passado influenciar demais. Você sempre esperar aquilo acontecer de forma repetitiva para poder tomar uma ação. Então, isso, sim, você pode usar como histórico interessante, mas você nunca pode deixar que isso te influencie para fazer uma próxima entrada. Interpretar sinais que aparentemente têm 2 sentidos, né? Então, sem você fazer uma leitura correta, talvez assim, complementar, juntar mais elementos para poder tomar uma decisão, né? Vai te prejudicar. Então, você nunca vai conseguir ter uma precisão absoluta. Esse é o terceiro ponto, né? No meio de uma volatilidade. É praticamente impossível, turma, tá? Você conseguir ter precisão. Então, deixar o passado te influenciar demais para poder tomar a decisão. Interpretar um sinal de forma incorreta pelo fato de você estar lendo no lugar errado. E, obviamente, sempre buscar algo que seja absoluto, que seja preciso. Isso nunca vai acontecer. A gente tem que entender que nesse mercado tudo acontece no momento, né? É um mercado que se movimenta de acordo com o que acontece na política, do que acontece no governo, o que acontece numa notícia da mídia, o que acontece numa empresa, né? Que compõe, por exemplo, um índice, uma ação específica ou algo do tipo que pode influenciar diretamente aquele papel, né? Aquela ação, porque é o mercado financeiro, é assim, e a gente não tem o que fazer. Pode ser que respeite, pode ser que não respeite, então o que a gente tem que fazer é estar preparado, tá? E aí no nosso próximo bate-papo, para você saber qual que é, você tem que estar lá no grupo do WhatsApp, beleza? Então eu vou colocar o link aqui novamente para vocês, ó, para vocês entrarem no nosso grupo e ficarem atentos aí à próxima live, tá? Então entrem no grupo aí oficial do WhatsApp para vocês terem as informações das próximas lives que estão acontecendo todos os dias, tá? As 5 lives preparatórias e depois no domingo a gente vai ter o aulão, tá? Então o tema do aulão é como se tornar um mestre na leitura dos candles. Amanhã o tema da live vai ser o poder oculto do contexto. Como é que o contexto molda o comportamento dos candles?
candles. Bem interessante essa live, turma, tá? Bastante conteúdo aí pra vocês. No final, inclusive, do aulão, pra quem quiser entrar pro Clube do Game, a gente vai disponibilizar lá algumas vagas, tá, turma? Beleza, turma? Então é isso. Daqui a pouco eu vou estar ao vivo com a galera do Clube do Game, pra gente poder operar no mercado asiático. E é isso. Obrigado pela presença de todos aí. Um grande abraço e fui!